Se você está prestes a começar uma faculdade ou já está no meio do caminho e está sentindo aquele peso acadêmico, esse vídeo muito provavelmente vai te ajudar. Nesse vídeo eu vou te falar os principais erros que normalmente quem está fazendo graduação comete e algumas dicas de como evitar e como você poderia aproveitar mais alguns anos da sua vida durante a faculdade. Então, se a principal coisa que você sente é dor de cabeça, fica comigo até o final. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Esse é No Fluxo das Ideias e esse vídeo é um pouco diferente porque eu vou falar sobre faculdade, graduação e erros que normalmente as pessoas cometem. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal contando a minha experiência na graduação. Para quem não sabe, eu sou formada em licenciatura em Química e durante a faculdade eu cometi alguns erros e também percebi vários erros com as pessoas da minha volta. E nesse vídeo eu vou te contar como você pode evitar esses erros e como eles podem prejudicar a sua caminhada acadêmica. O primeiro deles é simplesmente não planejar o semestre. Não sei se você é o tipo de estudante que se importa muito com as possibilidades, mas eu lembro que no primeiro período até o 10º período eu tinha todo um planejamento com as cadeiras que eu deveria cursar durante o curso, durante os professores, os projetos que normalmente abririam para determinados semestres, e isso me ajudou muito a não ter uma sensação de atropelo. Porque uma coisa que eu vejo muito das pessoas que estão fazendo faculdade é simplesmente achar que você só precisa frequentar a aula. E isso é um dos maiores erros que você pode cometer. Porque às vezes chega um prazo de você mandar algum projeto, ou um prazo para você enviar algum artigo, ou simplesmente as provas que as pessoas não costumam estudar durante o semestre e querem estudar todo um conteúdo simplesmente na véspera da prova. Então você não tem um planejamento das coisas que você precisa estudar, dos caminhos que você precisa prosseguir, pode te prejudicar demais. Sem contar no principal terror do estudante da graduação, que é fazer o TCC. E se você não tiver uma organização muito sólida do TCC, das estruturas, do passo a passo, você muito provavelmente vai ficar com dor de cabeça. Então, se você já está na faculdade, uma dica que eu falo é você simplesmente ver o problema maior e tentar dividir em subproblemas. Então, se você precisa fazer um TCC, foque que você precisa ter uma introdução, uma metodologia. Então, você pode simplesmente esmiuçar o problema principal em subproblemas. Então, por isso que é super importante você ter um método de organização. Seja uma agenda física ou digital, um planner ou algum calendário que lhe sirva melhor para você ter essa base de datas, que você vai perceber que no mundo corporativo você também vai ter que atender a prazos. Então, melhor que o quanto antes você consiga se planejar e se organizar. O segundo erro que eu vejo muito dos estudantes de graduação é simplesmente ignorar o networking. E agora, eu não vou falar um papo de coach, o networking, porque você precisa ter networking. Mas o networking é simplesmente você conhecer pessoas, conhecer ideias, e isso pode lhe trazer muitas possibilidades na sua carreira. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que chega na faculdade e fica simplesmente no seu grupinho, não fala com o professor, não fala com pessoas de outros cursos, não fala com outros grupos, isso pode lá na frente te tirar muitas oportunidades. Porque pensa comigo, às vezes você vai começar a fazer um estágio e uma das pessoas do estágio que poderia ter te indicado era uma pessoa que você poderia ter feito um contato lá atrás. Assim como algumas oportunidades de pesquisa ou participações em projetos que poderiam ser consolidadas se você não tivesse vergonha ou se você não achasse que era importante você simplesmente conhecer pessoas. Então, até recentemente eu estava falando sobre isso porque eu vejo bastante pessoas com notas muito altas. Eu até me incluo nessa situação. Eu tinha uma certa nota muito boa na faculdade, mas se eu não tivesse ficado tão atenta a algumas oportunidades no final da faculdade, eu poderia estar simplesmente sem emprego. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, o QI, o que indica
interfere demais nas contratações de emprego. Então, às vezes, você é um estudante brilhante que deixa de ter acesso a algumas oportunidades simplesmente porque uma pessoa que tinha mais essa iniciativa, né, de conversar com as outras pessoas, de fazer networking, conseguiu tomar uma certa vaga de você, mesmo você sendo mais capacitado. Então, não ignorem o networking. E assim como o networking, que é você lidar com pessoas, esse tópico também está ligado com pessoas, mas de uma forma diferente, que é simplesmente você escolher bem as suas amizades. A faculdade é um momento de muito crescimento, tanto pessoal como profissional. Você vai ter uma metamorfose pessoal muito grande na faculdade, porque são vários anos da sua vida dedicados em um espaço novo. Então, as pessoas que você conhece lá na faculdade podem interferir bastante esse novo você. Então, se você se aproxima de pessoas que querem estudar, que estão motivadas, que querem seguir adiante, é fantástico para o seu crescimento pessoal. Porém, se você é uma pessoa que normalmente fica próximo de outras pessoas que não queriam estar ali, não ligam para estudo, só querem matar a aula, não querem estudar, não estão nem aí, desrespeitam os outros, isso é um alerta muito grande sobre a sua visão de mundo com a própria faculdade. Então, eu lembro que uma situação que acontecia bastante comigo durante o meu TCC era que eu tinha uma certa organização muito boa no meu TCC e eu estava conseguindo lidar super bem com o projeto. Porém, as pessoas que estavam comigo, eu percebia generalizado uma desmotivação. Então, normalmente era assim: não consegui fazer nada no meu TCC tá horrível, eu não vou conseguir me formar. E eu simplesmente tinha essa mente muito analítica de conseguir separar para você não acabar sendo intoxicado por isso. Então, às vezes, você percebe que você não tá gostando de estudar, não tá gostando da faculdade, não tá gostando dos professores, das aulas, dos métodos. Porém, se você pensar bem, pode ser só as pessoas que estão ao seu redor, que estão lhe infectando com pensamentos ruins. Então, você escolher as amizades é crucial para o seu desenvolvimento e prefira sempre, em qualquer contexto, escolher amizades que vão lhe colocar para cima. Um outro ponto também que as pessoas costumam errar durante a faculdade é simplesmente não cuidar da saúde. Então, o que eu mais vejo durante a faculdade são pessoas que dormem extremamente tarde e não fazem nenhum esporte e simplesmente ficam imersos com muito estimulante, né? Muito café, muito energético, enfim. Nesse ponto, eu não tô julgando as pessoas que às vezes precisam ter esse tipo de rotina. Então, até quando eu fazia faculdade, durante alguns períodos, eu precisei ter essa dupla, às vezes tripla jornada, de você ter que trabalhar manhã e tarde e ir para a faculdade à noite. Porém, já outras pessoas é realmente um nível de simplesmente entretenimento. Então, você vai dormir muito tarde porque, sei lá, tá mexendo nas redes sociais ou tá consumindo conteúdo que você não era para estar consumindo. E isso simplesmente acaba com a sua mente. Assim como você simplesmente ficar virando noites estudando, é comprovado cientificamente que isso não é bom para o seu cérebro. Então, uma pessoa que vai virado fazer uma prova, às vezes ela vai ter muito menos chance de identificar erro e vai ter muito menos raciocínio lógico. Então, você tem que cuidar da sua saúde, tanto física quanto mental. E tente fazer alguma caminhada, praticar algum exercício. Às vezes, até nas próprias faculdades, elas oferecem alguns exercícios. Então, eu lembro que na minha tinha umas aulas de judô, também tinha um futsal. Então, essas atividades extras na faculdade pode ser algo que você pode bastante aproveitar do campus, e isso é muito bom. Um outro erro que as pessoas costumam cometer também na faculdade é não se envolver em atividades extracurriculares. Algumas pessoas acreditam que a faculdade é simplesmente você cursar a grade obrigatória, ter que cursar a grade eletiva e simplesmente só aquele seu diploma vai abrir todas as portas do mundo. Sendo que, na verdade, algumas atividades extracurriculares realmente podem mudar a sua vida. Porque, às vezes, você faz uma iniciação científica
ou participa de algum projeto de empresa júnior, ou faz alguns outros tipos de programa na faculdade, programas de extensão, programas de iniciação à docência. Eu falo isso porque eu sou da área de licenciatura, né? E essas experiências podem fazer com que você, primeiro, conheça muitas pessoas e isso abra portas na sua vida. E segundo, você lá na frente pode usar essas experiências para novos projetos. Então, uma coisa que eu vi bastante foram algumas pessoas que fizeram iniciação científica em alguma área e conseguiram, por exemplo, um emprego fora do Brasil só por causa dessa experiência. Então, ou emprego, estágio, conseguiram entrar no mestrado, tudo isso por causa dessas experiências com atividades extracurriculares. Então, não ache que é algo simplesmente irrelevante, que você pode passar a faculdade toda sem participar. Você realmente pode, mas você pode perder muitas oportunidades por causa disso. Aí você pergunta, e como que eu vou conseguir me envolver em atividades extracurriculares, né? Como que eu vou conseguir desenvolver essas habilidades, turbinar o meu currículo? Na verdade, isso só vai ser possível se você falar com os professores. Então, muitas pessoas também têm medo de falar com os professores e podem perder experiências muito grandes. Então, alguns professores, eles até gostam, eles até precisam que os alunos entrem em contato com eles para participar de grupo de pesquisa, de projeto de monitoria também. Eles simplesmente estão esperando as pessoas que chegam lá e querem falar com eles. Então, essas oportunidades de você participar desses projetos vão ser mediadas, vão ser iniciadas com contato com o professor. Então, até uma questão de própria mentoria. Às vezes você está passando por uma coisa, você pode conversar com o professor e ele vai ter muito mais experiência e uma visão de mundo diferente, que pode agregar muito na sua situação. Então, eu tenho ainda, eu digo que eles nunca vão deixar de ser meus professores na graduação. Inclusive, recentemente, precisei falar com eles, depois de quase 1 ano e meio de formada, eu falei com eles para uma situação e eles me ajudaram. Então, não deixem de falar com os professores, porque eles podem abrir portas para vocês. E agora, o maior erro de todos quando se trata de faculdade. O maior erro, na minha opinião, né? Que é simplesmente você não ter clareza do seu objetivo com aquela faculdade. Você simplesmente entrar na faculdade e você está naquela do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Gente, eu percebo muito em praticamente todos os cursos existentes que existem algumas pessoas que se veem na obrigação de fazer faculdade ou passaram na faculdade e não tinham uma primeira opção de curso, não passaram e foram para essa opção e não sabem o que fazer, não sabem por que estão ali e não sabem de simplesmente nada, só simplesmente frequentam as aulas. Essa é uma questão bastante delicada da gente falar atualmente, porque a gente vê cada vez mais os jovens sem querer fazer faculdade, né? Inclusive, eu acredito que eu falei no vídeo da licenciatura em Química que eu percebo que os jovens simplesmente não querem fazer faculdade, eles querem ser tiktokers, por exemplo, ou eles querem fazer alguma outra coisa, algum serviço braçal, ou alguma coisa que tirem eles desse mundo de estudos, né, do mundo acadêmico. Porém, o maior erro de alguém que realmente pensa em fazer faculdade é não ter um plano para o depois da faculdade. Isso acontece porque você simplesmente não vai ter uma motivação para continuar estudando. Então, às vezes vai ser um fardo muito grande para você ir para a aula, para você fazer alguma atividade, para você participar de algum projeto. Você não se vê motivado, você pensa, para que eu vou fazer isso? Eu já tenho que cursar todas as cadeiras, eu tenho que fazer as provas. Para que eu vou engajar em mais alguma coisa? Então, ao você ingressar numa faculdade, você não precisa ter um caminho 100% de como vai ser sua vida na faculdade. Então, não precisa, no primeiro período, eu quero me formar em licenciatura em Química, fazer um mestrado em Analítica e um doutorado em Orgânica. Você não precisa ter esse caminho definido,
mas é legal você ter uma ideia de por que você quer fazer aquela faculdade. Então, eu quero fazer essa faculdade porque depois eu quero estudar para concurso que abra portas de concurso de nível superior para mim. Então, isso é um motivo legal que vai fazer com que você continue e persista na caminhada. Diferente do, eu não gosto dessa área, não me vejo trabalhando nela, não tenho nenhum objetivo que precise de um diploma de nível superior, então para que eu tô aqui? Então, analise muito, antes, durante e depois, os motivos que faz você querer aquele curso, que faz você estar cursando o curso e quais oportunidades você pode ter a partir daquele diploma. Porque a gente vê nessa sociedade cada vez mais as pessoas que não estão nem aí para um curso superior, né? Na verdade, no mercado de trabalho existe inflacionou com diplomas e às vezes só o diploma não é a situação ideal para um candidato. Então, às vezes você vai precisar ter feito um projeto, ou ter conhecido alguém, ou ter algum objetivo que vai melhorar o seu currículo. Então, a faculdade por si só não vai transformar a sua vida, não vai abrir todas as portas do mundo, mas ela pode ser um meio para realmente transformar toda a sua realidade. Que isso, por exemplo, aconteceu comigo. Se não fosse a faculdade, eu não faço ideia como a minha vida estaria. Então, não só pelo conhecimento técnico que eu tive, mas pelas pessoas que eu conheci, pelas habilidades que eu consegui desenvolver. E isso espero que você também consiga em algum momento da sua vida. Então, se você quer conhecer mais sobre o curso de licenciatura em Química, eu vou deixar aí o link disponível para o meu vídeo sobre a faculdade que eu fiz. Beijos, até mais!